Então vamos ver aqui alguns exemplos da distribuição de Poisson. Então nesse primeiro exemplo a gente tem o seguinte problema. O número de acidentes de carros que ocorrem por dia é de 2 acidentes. Qual a probabilidade de ocorrerem 3 em determinados dias? Então o número médio de acidentes de carro que ocorrem por dia em uma determinada região é de 2. Então a gente quer saber acima da média, a gente quer saber qual a probabilidade de ocorrerem 3 no mesmo dia. Então a nossa probabilidade é x igual a 3. A gente quer a probabilidade de ocorrerem exatamente 3. Então aqui a gente tem copiado a fórmula que a gente viu na aula anterior, a gente só precisa fazer a substituição dos valores pela fórmula. Então aqui a gente tem a constante, que eu falei para vocês que é sempre o mesmo valor. Nós temos aqui a média, né? O meu lambda ele tem a média de ocorrência e meu x é o quanto eu quero descobrir a probabilidade. Então aqui eu tenho o x, né, vai ser o 2, que é o lambda elevado ao 3, e aqui eu tenho o fatorial de 3, que dá 6. Então eu multiplico a minha constante pelo resultado, eu tenho 0,1353 vezes 1,33, e a probabilidade, então, de ocorrer 3 acidentes é 18%. Então, num local que ocorre, em média, 2 acidentes por dia, a probabilidade de ocorrerem mais do que 2, ocorrerem 3, é 18%. É claro que se você calcular, por exemplo, para 4, 5, 6, a probabilidade ela vai baixar cada vez mais. Aqui a gente tem um exemplo parecido. O número de acidentes de carro que ocorrem por dia, em média, né, que a gente tem uma média de 2 acidentes. Qual a probabilidade de ocorrerem 3 ou menos em um dia? Então, aqui nesse caso, ele está pedindo a probabilidade de ocorrerem 3 ou menos, não exatamente 3. Né? Então, nesse caso, a gente tem que calcular todas as probabilidades. Né? Tem que calcular a probabilidade de não ocorrer nenhum, a gente tem que calcular a probabilidade de ocorrer 1, 2 e 3 acidentes, porque o nosso problema 3 ou menos, né, o x menor que x, ele nos obriga a somar todas essas probabilidades, porque todas essas estão incluídas no universo de probabilidades de acidentes. Então, aplicando a mesma fórmula lá, nós temos probabilidade de não ocorrer nenhuma, a probabilidade de ocorrer 1, a probabilidade de ocorrer 2 e a probabilidade de ocorrer 3. Então, a probabilidade de ocorrer 3 ou menos é de 85,7%. Então, é uma probabilidade muito alta, porque inclui o próprio 2, né, que é a média de acidentes que acontecem por dia. Aqui no nosso terceiro exemplo, o número de acidentes de carro que ocorrem por dia é de 2 acidentes. Então, a mesma média é o mesmo problema. Qual a probabilidade de ocorrerem mais de 3 acidentes em um dia? A fórmula é a mesma, porém a gente tem um problema do tipo maior que. Então é a mesma questão lá da probabilidade normal, que ela é cumulativa, e você vai pegar o lado direito da cauda e você tem que diminuir toda a probabilidade para você ter o lado direito. Então, nesse caso aqui, você tem que calcular as probabilidades de ocorrerem 0, 1, 2 e 3. Você chega a 85% e aí você tem que diminuir 1 da probabilidade de 85%. Então, a probabilidade de ocorrerem mais de 3 é 0,14 ou 14%. É um problema que se resolve de uma forma semelhante ao problema anterior, porém é um problema totalmente diferente. A gente tinha 3 ou menos no problema anterior. Aqui a gente está falando de mais de 3 em um dia. E a média é 2, né? Então a gente espera já que a probabilidade ela seja baixa.